Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe a nossa sexta-feira, que a nossa sexta-feira seja maravilhosa, isso mesmo. Uma pergunta, vocês estão prontos para começar o quarto bimestre? Isso mesmo, hoje iniciaremos, né, o nosso quarto bimestre com a matéria que vocês mais gostam. Qual que é? Isso mesmo, com ciências. Vamos lá? Módulo 13, as aves. Páginas 209 a 214. Então, página 209. No caderno anterior, acompanhamos a visita da turma do Luan ao zoológico, quando os principais animais observados foram os mamíferos. Agora, acompanhe a continuação dessa visita para estudar, né, as aves, os répteis e os anfíbios, isso mesmo, né? Trocar ideias. Vamos lá. Quais espécies de aves você conhece? Então, vamos lá. A professora conhece, né? Beija-flor, isso mesmo, né? Os pardais, os papagaios, os gaviões e entre outras, né? Outras aves, isso mesmo. O que diferencia as aves, né, dos outros animais? O que diferencia? É isso que vamos estudar, né, na nossa aula de hoje, tá bom? Essa diferença que existe entre as aves e com os outros animais, tá bom? Então vamos lá? Página 210. A diversidade das aves. Existem milhares de espécies de aves, né? Vivendo por todo o mundo, né? Das regiões mais quentes às mais frias. Então, observe esse mapa. Representação sem escala, né, de mapa mundi da diversidade de aves. Então, nesse mapa aqui podemos ver um grupo, né, vários grupos, né, de aves, isso mesmo, né, e esse mapa ele tem muita diversidade, né, de aves assim com várias cores, tamanhos, né, tamanhos de bicos, né, penas, isso mesmo, né. Então, vamos lá, observar imagens. Observe as imagens, converse com seus colegas, né, e responda oralmente. Lembra que a professora já explicou? Quando tem assim, ó, responda oralmente, nós vamos conversar. Não precisa escrever em lugar nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o que todas as aves têm em comum? Isso mesmo, todas as aves têm bico, né? Tem penas, isso mesmo, e tem ausência, né, de dentes, isso mesmo, né? Ou seja, as aves não têm nenhum dentes, tá bom? Certo? Então vamos lá. 2. Quais são as diferenças que você pode observar entre elas, né? Então vamos lá. Então aqui estamos vendo, né? O que vi, né? Águia careca, arara vermelha, o cisne pequeno, papagaio do mar, né? O tucano, toco, flamingo e o beija-flor, né? Uma ave mais linda que a outra, isso mesmo. Uma pergunta: as aves são todas iguais? Não, isso mesmo, as aves não são iguais, né? Cada uma tem a sua característica, né? Cada ave, né? A gente pode observar aqui que tem o seu tamanho, né? Também muda as cores, né? As penas, isso mesmo, o formato das patas, né? E entre outras, né, características que cada uma tem, isso mesmo. Então vamos lá, página 211. As principais características das aves. Então, as aves são muito diferentes entre si, mas existem algumas características comuns a todas, né? São animais vertebrados, ou seja, que animais vertebrados é que têm esqueletos, né? São animais que possuem coluna vertebral, tá bom? São animais bípedes, tá? E ovíparos. O que seria animais bípedes, né? É um animal que anda sobre duas patas, tá? E ovíparo, conforme nós aprendemos, né? São os animais que se desenvolvem fora do corpo da mãe, dentro do ovo. Isso mesmo, né? E
como os mamíferos, eles também mantêm sempre a mesma temperatura do corpo, tá bom? Algumas das características que diferenciam as aves, né, dos outros animais são as penas, o bico e a ausência, né, de dentes. Isso mesmo, tá? As penas são muito importantes para as aves, pois as mantêm aquecidas e permitem o voo. Isso mesmo, tá bom? Então vamos lá. Primeira atividade. Primeiro, observe as fotografias e leia as características das aves brasileiras. Responda às questões no seu caderno. Então, pegue seu caderno de ciências, pegou? Passe em traço embaixo do último exercício que foi feito. Faça o cabeçalho com a data de hoje com muito capricho, tá bom? E coloque a atividade da página 211, né? 1. Vocês deverão copiar e responder essas questões no caderno de ciências. Combinado? Então, vamos lá. Então, primeira ave, né? Thier sangue, né? O tamanho 19 centímetros, né? Então, ó, mais ou menos, ó, eu peguei uma régua, né? Nossa reguinha, 19 centímetros. Ele não é grande, tá? Ele é pequeno, tá? Seu habitat, né? Árvores e plantações, alimentação, frutos, sementes, insetos, ninho em formato de cesto, com a parte de fora coberta com folhas de grama, tá bom? Ele põe, né? Ela põe de 2 a 3 ovos. E o período de incubação, que seria esse período, né, de incubação? É o tempo que o filhote permanece, né, dentro do ovo até o nascer, tá bom? Então, é 13 dias, certo? A coruja buraqueira, né, o tamanho 25 centímetros. Ó, a professora pegou a régua, ó, então do 0 ao 25, tá bom? Então, esse é o tamanho, tá? O habitat, né? Campos, pastos, praias, aeroportos e terrenos baldios em cidades. A alimentação, insetos, besouros, baratas, cupins e gafanhotos, ratos, rãs e aves. O seu ninho, cupizeiros, buracos de tatu e buraco na areia. Ela põe de 7 a 9 ovos, tá bom? E o período de incubação, que é aquele período que o filhote permanece dentro do ovo, né? É de 28 a 30 dias, tá bom? Certo? Então vamos lá. Letra A. Quais são as semelhanças entre essas duas espécies de ave e as diferenças? Então vocês vão colocar, tá? No seu caderno de ciências. Duas semelhanças entre essas duas aves, tá bom? E duas diferenças, certo? Tá bom? Preste bastante atenção, tá? B. Por que o tié sangue camufla seu ninho com folhas? Por que, gente, essa ave ela camufla seu ninho com folhas? Quando eu falo em camuflar, e aí? Isso mesmo, então coloque sua resposta, tá bom? Certo? C. Por que a coruja buraqueira, né, teria recebido esse nome? Por que será, gente? Por que será que ela recebeu esse nome? Aonde é, né, que ela faz o seu ninho? Isso mesmo, acertado. Então, coloque sua resposta, tá bom? Certo? Preste bastante atenção, bastante capricho na letra, tá bom? Preste atenção na resposta. Resposta completa, combinado? Então, tá bom. Então, vamos lá. Página 212. 2. Qual das alternativas abaixo apresenta apenas animais que mantêm sempre a mesma temperatura do corpo? Tucano, leão e jacaré, arara, elefante e camaleão, peixe-boi, macaco e flamingo, morcego, tatu e cobra. Vocês estão lembrados, né? Os animais que sempre mantêm, né, a mesma temperatura do corpo, né? Quem é? Isso mesmo, né? Os mamíferos e as aves, né? Então, nessas alternativas aqui que a professora acabou de ler, só tem uma correta, tá bom? Qual delas, né, tem mamíferos, né, e aves? Qual dessas alternativas? Isso mesmo, então assinalo, tá bom? Certo? 3. As aves, como os mamíferos,
podem ser encontradas por todo o mundo, desde as regiões mais frias até as mais quentes. Explique no seu caderno por que isso é possível. Então, essa questão vocês deverão copiar e responder no seu caderno de ciências. Combinado? Então, tá bom. Então, vamos lá. Por que é possível, né, encontrar, né, esses animais em regiões frias, né, ou quentes? Vamos lá. Outra coisa. Como é possível, né, o corpo desses animais, né, suportar tanto o calor quanto o frio? Isso mesmo, lembraram, né? Conforme estudamos, isso mesmo. Então, coloque sua resposta no nosso caderno de ciências, tá bom? E qualquer dúvida, tá? Pode me chamar no Telegram. Combinado? Então, tá bom. 4. Você já estudou que os animais podem se desenvolver de diferentes formas antes de nascer. Animais ovíparos. Desenvolve-se dentro de ovos, né? Fora do corpo da mãe. Animais vivíparos, desenvolve-se dentro do corpo da mãe. E animais ovovivíparos, né, se desenvolve, né, no interior de ovos, mas dentro do corpo da mãe, né? Então vamos lá. Em vista disso, assinale os animais ovíparos, né? Então, ovíparos, lembra? São animais que, isso mesmo, se desenvolvem, né? Dentro de ovos, fora do corpo da mãe. Então, desses animais aqui, ó, o peixe dourado, borboleta monarca, o elefante africano, crocodilo, a abelha e o chimpanzé. Qual deles, né? Ele se desenvolve, né, dentro de ovos, né, fora do corpo da mãe. Então, você assinale, tá bom? Certo? E no B, como ocorre o desenvolvimento dos animais que não foram assinalados no item anterior? Então, ou seja, eles são animais vivíparos, né, ou ovovivíparos, tá bom? Certo? Então, explique como ocorre esse desenvolvimento, tá bom? Desses animais que vocês não assinalaram, né, no item A. Combinado? Então, vamos lá. Página 13. Você sabia? Para poder voar, é preciso ter no mínimo, ter o mínimo de peso possível. Por isso, os ossos das aves são leves e ocos. Nem todas as espécies de aves voam. O pinguim, o avestruz, a ema, o kiwi, né, e o casuar são exemplos de aves incapazes de voar. Então, ó, o kiwi ou kiwi, né, é uma pequena ave da Nova Zelândia que está em perigo de extinção. Olha que dó, né? Tão bonitinho. Vamos lá, ler. Pegando carona para planar. Algumas vezes você já viu aves deslizando no céu sem bater as asas? Já? Eu já. Dá assim uma impressão que ele vai cair, mas não cai, né? É isso que chamamos de planar, né? Sabe que os pássaros conseguem como os pássaros conseguem planar? O sol, ao surgir no horizonte pela manhã, começa a aquecer a terra. A terra, por sua vez, passa a aquecer o ar que a rodeia. O ar aquecido fica mais ralo, portanto, mais leve, e sobe. Essas massas de ar quente são chamadas de correntes ascendentes, né? Se uma ave encontra uma dessas correntes em pleno voo, né? Ela pode abrir as asas e, sem batê-las, fica no alto, sustentada pela massa de ar que sobe. Olha só, né? Então, ó, o condor pode ficar horas planando nas correntes de ar, isso mesmo. Você é o cientista. Vamos lá? Observe o experimento que seu professor realizará para compreender, né, como as massas de ar quente sustentam uma ave, né, em pleno voo. Depois, em seu caderno, desenhe o que você observou. Então, vamos lá. Eu irei disponibilizar para você no YouTube, tá bom? Para vocês, um vídeo, né, que eu fiz dessa experiência, tá bom? Certo? E vocês irão fazer o quê? Vocês irão desenhar, tá bom?
parte, né, que a professora faz toda essa experiência, tá bom? Certo? Pode ser no começo, pode ser no final, que a professora acaba, tá? Essa experiência, tá bom? Não esqueça, não é só desenhar, pinte também. Combinado? Então tá bom, olha lá, tá bom? Capricho na pintura, combinado? Então vamos lá. Página, ó, conforme eu falei, né, tem vídeo no YouTube sobre a experiência. Vocês vão adorar. Então vamos lá, página 214, isso mesmo? Lição de casa, página 214. Vamos lá. Preste bastante atenção. Primeiro, você encontrará informações sobre 2 animais. Leia-as e em seguida responda as questões. Então, animal 1. Põe ovos, nasce de um ovo, possui um bico e pés de pato. E seu corpo é coberto por pelos. Animal 2. Possui pernas grandes e fortes, anda com muita agilidade, o pescoço é branco e o topo da cabeça apresenta penas negras. Certo? Ok? Então vamos lá. A. Qual das descrições se refere a uma ave? O animal 1 ou o animal 2? Então, qual animal é ave e o outro não é ave? Isso mesmo, acertaram. Então, coloque aí, tá bom? B. Que característica do animal escolhido é próprio, né? É própria das aves. Então, qual característica que prova que esse animal que você escolheu é uma ave? Isso mesmo. C. Que característica exclui o outro animal do grupo das aves? Então, tira. Isso mesmo, acertar. Então, anote sua resposta, tá bom? D. Se o outro animal não é uma ave, a que grupo ele pertence? Conforme aprendemos até agora. Isso mesmo, acertar. Então, anote sua resposta, tá bom? E qualquer dúvida, tá? Pode me perguntar no Telegram, tá bom? Certo? Então, tá bom. 2. Assinale a afirmação correta sobre as aves. Só uma alternativa está correta, tá bom? Certo? Todas as aves voam. Todos os animais que possuem asas, né, e voam são aves. Todas as aves constroem ninhos e todas as aves põem ovos. Isso mesmo, acertaram. Então, coloque, assinale, tá bom? Agora, explique no seu caderno, né, o que há de errado nas afirmações que você não assinalou, tá bom? Então, no seu caderno de ciências, certo? Pegou o caderno? Isso mesmo, né? Você vai explicar, né, o que há de errado, né, nas afirmações que você não assinalou, tá bom? Certo? Então, tá bom. 3. Explique no seu caderno e com as suas palavras o que permite uma ave planar, conforme aprendemos hoje, né? Na aula de hoje, o que permite uma ave planar? E aí? Isso mesmo, acertar. Então, coloque a resposta no seu caderno de ciências, isso mesmo, tá bom? Certo? Então, ó, qualquer dúvida, tá? Pode me chamar, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, isso mesmo, tá bom, amores? Qualquer dúvida, pode me chamar no Telegram, tá bom? Ou senão, daqui a pouco estaremos online, tá bom? Certo? Na nossa aula online. Aí vocês podem tirar as dúvidas também, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana, descansem, brinquem, tá bom? Curtam bastante a família. Um beijo, tchau!